Queridos, quero pedir que você abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E eu já vou explicar para você o que nós estamos vendo por aqui e por onde nós seguiremos a partir de agora, tá bom? Capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós exporemos do verso 25 ao verso 28, tá bom? Mantenha sua Bíblia aberta aí nesse texto do capítulo 8, versos 25 a 28. E eu queria que nesse momento você apresentasse sua vida diante do Senhor. Nós já oramos por mim, vocês já oraram por mim. Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que esteja abrindo seu entendimento, pedindo ao Senhor que esteja falando no seu coração. Há neste texto aqui algumas revelações que são próprias para nos manterem firmes na fé. E eu tenho certeza que, à medida que nós vamos entendendo isto que Paulo está nos revelando aqui no capítulo 8, tanto mais nós nos sentimos estáveis, seguros, inamovíveis, inabaláveis. Você já se sentiu inseguro na sua fé? Você já se sentiu fragilizado, debilitado? Você já achou alguma vez que você perderia sua fé? Em algum momento você fraquejou e quis voltar atrás? Houve momentos de dificuldades onde você duvidou da permanência e da presença de Deus na sua vida? É sobre estes assuntos que Paulo está tratando aqui. Queria que neste momento você se colocasse diante de Deus e apresentasse diante de Deus, quem sabe, estes momentos de dúvida, esses momentos de aflição, esses momentos de questionamento, esses momentos de espanto, de perplexidade que você passou. E que você possa pedir ao Senhor que pela sua palavra fale ao seu coração nessa noite, para que você se mantenha firme mesmo nos dias de perplexidade. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu peço que o Senhor fale aos teus servos. Eu peço que a tua palavra venha sobre nós, revelando-nos o teu cuidado. Eu peço em nome de Jesus, nessa noite, que nós possamos entender este quadro de sofrimento pelo qual todos nós passamos, mas acima de tudo, que nós entendamos que o teu Santo Espírito está conosco em quaisquer situações pelas quais passemos. Que a tua palavra venha sobre nós nessa noite, de vezes e de maneiras inumeráveis que eu nem sequer posso imaginar. Que o Senhor mesmo aplique a tua palavra de um modo que eu nem mesmo posso entender, mas que assim o Senhor o faça para revelar o nome de Cristo e a sua glória e para nos dar segurança nessa grandiosa salvação que o Senhor nos deu. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Me ajuda aqui, por favor, Clebson, aquele ventilador ali, se você puder me ajudar com ele, eu te agradeço. Queridos, vamos lá. Está quente aí, irmãos? Vocês estão com calor? Estão com calor? Então deixa, então, porque eu estou achando que está frio. Tem alguém sentindo calor aí? Então tá bom, então deixa esse negócio assim, deixa quieto. Então vamos lá, queridos, preste atenção. Onde nós estamos? O que nós vimos até aqui da Epístola de Paulo aos Romanos? O que Paulo está dirigindo ao nosso coração? O que Paulo está fazendo conosco através deste texto, nessa porção aqui? Vimos que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Vimos que estávamos completamente perdidos e vimos que Cristo veio para nos dar plena redenção. Isso nós vimos ao longo de toda a Epístola de Paulo até o capítulo 8. E aqui, especialmente no capítulo 8, Paulo está estacando, Paulo está afirmando, Paulo está reforçando essas verdades no nosso coração do Evangelho, para que nós estejamos firmes em quaisquer circunstâncias, em quaisquer desafios, em quaisquer problemas. Paulo está revelando-nos para nós aqui as grandezas e a firmeza que há no Evangelho, de tal maneira que nós possamos ter uma compreensão do Evangelho que nunca nos desviemos dele. Você já alguma vez teve medo em desviar-se do Evangelho, em desviar-se da fé? E alguma vez você já chegou à compreensão da fé de forma tão madura, tão estável e tão profunda que você sabe que nunca mais desviar-se-á do Evangelho? Pois bem, nós temos isso que nós chamamos, e eu disse no início dessa exposição,
desse capítulo 8 de Romanos, o que os antigos puritanos chamavam da batalha da fé e do triunfo da fé. A batalha da fé é aquele momento em que nós estamos sendo desafiados a crer em Cristo. E existe uma grande luta dentro da nossa alma até que nós cremos. E o triunfo da fé é o momento no qual nós estamos tão assegurados dessa nossa salvação que nós sabemos que nada nos afastará daquilo que Deus fez por nós. E é isso que Paulo está buscando desenvolver em nossos corações aqui, a partir do capítulo 8. O triunfo da fé. Se você nunca pensou na sua fé nessa dimensão, se você nunca imaginou que é possível desenvolver uma jornada de fé cristã, ao ponto de, como Paulo disse ao final do capítulo 8, nós chegaremos lá ainda, né? Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem as coisas que eu de vir, nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo. Se isso ainda não é uma convicção no seu coração, é necessário que você esteja trilhando conosco aqui pelo capítulo 8. Se você não viu os primeiros sermões do capítulo 8, sugiro a você que retorne lá na nossa playlist e esteja especialmente absorvendo, estudando e meditando nestes sermões que são do capítulo 8. E aqui, onde nós estamos, especialmente a partir do verso de número 26. Semana passada, o apóstolo Paulo, a partir do texto dos versos de número 18 até o verso de número 25, ele nos falou sobre o sofrimento e a glória. Os sofrimentos certamente são motivos pelos quais muitas pessoas abandonam a fé. Certo, irmãos? Não é verdade? Sofrimentos dessa vida. O próprio Senhor Jesus, contando-nos a parábola do semeador, ele disse que parte dessa semente, que não foi frutífera, diz respeito a pessoas que, tendo crido na primeira mão, logo quando vieram as tribulações, abandonaram a fé. Sim, as tribulações e os sofrimentos muitas vezes são motivos pelos quais as pessoas abandonam a fé e abandonam Cristo. Por isso que Paulo se detém em falar sobre sofrimentos aqui a partir do verso de número 18. Nos versos antecedentes, se você lembra, ele diz que por sermos cristãos, participaríamos dos sofrimentos de Cristo. Mas a partir do verso 18 e até o verso 25, Paulo nos fala sobre o sofrimento e a glória. Foi sobre o que tratamos semana passada. Ali, Paulo está desenvolvendo o sofrimento sobre uma perspectiva do governo de Deus. Paulo mostra que Deus governa sobre o sofrimento. Deus não é um Deus alheio ao sofrimento humano, muito pelo contrário. Os sofrimentos pelos quais os homens passam, quer sejam a morte de entes queridos, quer sejam doenças, quer sejam enfermidades, quer sejam tribulações, quer sejam faltas das coisas desse presente tempo, ou mesmo acidentes, nenhum desses sofrimentos escapa do governo de Deus. E nós vimos especialmente semana passada que estes sofrimentos são alvo da disciplina corretiva de Deus. Através deles, Deus está nos corrigindo a fim de que nos voltemos a Cristo, de um modo geral a todos os homens, não a nós de modo particular, certo, queridos? Deus permite a morte nessa esfera de tempo, Deus permite o sofrimento, Deus permite as doenças, e Deus mesmo as inflige, diz a sua palavra, a fim de que nós entendamos que há uma realidade para além deste presente tempo. Que na verdade o que Ele está guardando para nós é a esperança eterna. A fim de que nós entendamos que realmente nesse tempo o pecado trouxe todas essas consequências más sobre todos os homens e de que nós nos arrependamos a Cristo, nos voltemos a Deus e esperemos na renovação de todas as coisas. Vimos que há uma origem para o sofrimento, que é o pecado. Vimos que há uma finalidade para o sofrimento, que é o ato de Deus, pelo sofrimento, conduzir os homens a Cristo. E vimos que haverá um fim para o sofrimento, quando então estaremos no novo céus e nova terra. Ok? Lá Paulo então nos falou sobre o sofrimento na perspectiva do governo de Deus. E aqui agora, nesse texto que nós leremos, Paulo trata sobre o sofrimento na perspectiva do cuidado de Deus para aqueles que Ele salvou. Sim, existe uma esfera da atuação de Deus, que é uma esfera de conduzir os homens a Cristo e revelar aos homens a sua condição pecaminosa pelo sofrimento.
mas existe uma esfera de cuidado de Deus, queridos, para com aqueles que Ele salvou em Cristo. E é disso que Paulo fala nestes versos 26 a 28. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8, versos 26 a 28, e leiamos então à luz desse entendimento. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que Paulo está nos dizendo aqui, queridos? Que embora os eleitos, embora os escolhidos de Deus, embora aqueles que foram salvos por Cristo possam ficar perplexos em meio ao sofrimento, eles estão sob o amparo do Espírito Santo, que nos ajuda, que intercede por nós, a fim de que se cumpra em nós a vontade de Deus. Aqui Paulo está falando de um cuidado específico do Espírito Santo sobre nós que muitas vezes, no meio de tribulações, ficamos perplexos. Paulo não usa essa expressão aqui, perplexo, mas ele usa uma ideia que traz o conceito de perplexidade. Por isso, nosso assunto hoje, nosso título hoje é Perplexos, mas não desamparados. Ok, queridos? Certo? Perplexos, mas não desamparados. No meio do sofrimento, é possível que nós fiquemos perplexos, é possível que nós fiquemos aturdidos. O que a palavra perplexo quer dizer, queridos? Perplexo é o ato de nós ficarmos indecisos, de nós sermos tomados de espanto, de nós ficarmos atônitos, de nós ficarmos hesitantes, sem saber o que está acontecendo. Isso é perplexidade. E é disso que Paulo está falando aqui. Observe o verso de número 26. Aqui no verso de número 26, o apóstolo Paulo diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Não sabemos o que pedir. Não sabemos como reagir. Não sabemos o que esperar de Deus. Não sabemos o que Deus está fazendo em nós nessas circunstâncias de sofrimento. À luz desse contexto que nós estamos tratando aqui no capítulo 8, essa circunstância de estarmos em fraqueza e não sabermos como orar, é na circunstância de sofrimento e abatimento. O sofrimento muitas vezes nos traz espanto, queridos. Nos traz uma situação onde nós estamos completamente sem recursos. Nós nos vemos em perplexidade, sem sabermos como orar. E aqui há dois possíveis modos de nós não sabermos como orar. O primeiro deles é orarmos errado. Orarmos numa direção contrária à vontade de Deus estabelecida naquele sofrimento. E há situações em que, sofrendo, nós não sabemos como orar. Nós oramos em sentido oposto à vontade de Deus. Nós oramos em sentido contrário à vontade de Deus naquele momento específico. E também porque nós sequer sabemos o que pedir. Não há situações assim, em que nós nos vemos aturdidos e que nós não sabemos se devemos ir à direita ou ir à esquerda, permanecer inamovíveis ou correr de onde estamos com medo do perigo? O que será a vontade de Deus para nós em momentos assim? E cristãos ficam assim, queridos? Cristãos ficam assim algumas vezes. O próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Ele fala de ficar perplexo. E ficar perplexo é essa situação onde nós não sabemos aonde ir, nós não sabemos o que fazer, e também, muitas vezes, nós até duvidamos
que Deus esteja conosco. Perplexos. Cristãos ficam perplexos. Paulo usa nesse texto, ainda no verso 26, para falar da nossa perplexidade. Ele diz que o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, essa perplexidade, queridos, se dá em momentos de fraquezas. Em momentos em que nós estamos debilitados e sofremos alguma profunda aflição. E a palavra que Paulo usa aqui para fraqueza é a mesma palavra que algumas vezes é utilizada nos evangelhos para falar, por exemplo, de doenças. Paulo usa muito essa palavra grega para se referir a situações de fraqueza por causa da nossa condição humana. A nossa condição humana, como vimos semana passada, é uma condição de debilidade, irmãos, de fraqueza. Deus sujeitou ao homem essa condição de fraqueza por causa de nossa queda em Adão. E haverá momentos mais agudos ainda de fraqueza. No meio de doenças, no meio de acidentes, em situações onde nós estamos perdendo o nosso casamento, em situações onde nós estamos completamente desestabilizados financeiramente, e é nessas circunstâncias que Paulo fala do cuidado de Deus, mas em princípio ele fala da nossa perplexidade. Nós não sabemos e não entendemos como reagir, nós não sabemos o que dizer a Deus quando estamos em fraquezas, e nos perguntamos, o que nós vamos fazer? Nos perguntamos, por que eu estou passando por essa situação? E nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para mim aqui? O que eu devo fazer? Por onde eu devo seguir? Há situações de sofrimento nas quais nós não entenderemos o que é a vontade de Deus para nós, queridos. Não entenderemos. Nós sabemos pela Escritura, que a vontade de Deus, acima de tudo para nós, é que nós o glorifiquemos. Mas nós não saberemos como o glorificaremos. Nós não entendemos, queridos, de que modo nós devemos agir. Nós pediremos a Deus coisas que Deus não quer que nós peçamos. E nós nos afligiremos por não acreditar que Deus está nos ouvindo. Certo? Todo cristão passa por momentos assim. Ok? Todo cristão passa por momentos onde ele duvida. Todo cristão passa por momentos onde ele não faz ideia de qual é a intenção de Deus naquela circunstância. Às vezes nos parece, né, a gente ouve falar muito da vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Eu me lembro que houve um livro que eu li ali no início da minha fé, um livro Liderança Espiritual, no qual o autor, num determinado capítulo falando sobre a vontade de Deus, ele diz o seguinte: no início da nossa jornada de fé, parece muito claro aquilo que Deus quer de nós, mas quanto mais nós avançamos na fé, mais fica difícil entender aquilo que Ele quer de nós. Parece o oposto, né? Mas não se engane, todos nós passaremos por dias assim. Dias em que nós não faremos ideia, situações nos abaterão e a gente dirá, Senhor, mas não era isso que eu tinha planejado. Senhor, eu tinha projetado uma coisa completamente diferente para a minha vida. Senhor, isso aqui parece não contribuir para a glória do Teu nome em mim. O que o Senhor está fazendo aqui? O que é essa situação no meio dessa perplexidade? Qual é a tua vontade aqui, Senhor? Será que o Senhor não está me ouvindo? E nós vemos santos orarem aquilo que não é a vontade de Deus. Santos como Paulo. Paulo vai nos dizer no capítulo 12 de 2 Coríntios, que orando a Deus, ele pediu a Deus 3 vezes um determinado livramento, que parecia óbvio que era a vontade de Deus, afinal de contas, era o próprio Satanás que lhe estava afligindo, e Deus disse a ele, depois de 3 vezes, não era desse modo que você devia orar. Não é isso que eu quero de você. Eu não quero que você fique livre dessa aflição neste momento. Certo, queridos? Por isso, sim, nós ficamos perplexos. Há situações que nos assombram. Todos nós passaremos por elas. Nenhum de nós escapará destas questões.
Haverá dias em que nós não saberemos exatamente qual é a vontade de Deus para nós, porque estaremos perplexos, queridos. Por que essa enfermidade? É para a vida ou para a morte? Como eu vou glorificar a Deus no meio dessa enfermidade? Eu vou glorificar a Deus sendo restaurado na minha saúde? Ou eu vou glorificar a Deus morrendo como um cristão? Às vezes nós não sabemos. Apesar disso, apesar de perplexos, nós não seremos desamparados, queridos. É o que esse texto está dizendo. Esse texto não está dizendo que nós não ficaremos perplexos. Ficaremos. E quanto mais experiências de perplexidade nós passarmos, mais nós teremos a experiência dessa atuação do Espírito Santo de Deus, de que Paulo vai falar agora. Estamos perplexos, mas não desamparados. Paulo vai nos falar nesse texto que, embora perplexos, nós estaremos sendo amparados pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas não desamparados porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Olha o que diz o verso de número 26, queridos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Percebe o que Paulo está nos dizendo? Que mesmo desamparados, mesmo sem saber o que orar, como orar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É interessante que, a despeito até mesmo da descrença que possa começar a aparecer em nossa mente, nós temos é estranho dizer isso, mas nós temos uma confiança que parece que está além da nossa mente. Nós sentimos uma presença que parece não ser explicada pelas circunstâncias. Nós nos sentimos acolhidos, embora pareça que as situações demonstrem que Deus não está ao nosso lado. Você já se sentiu assim? Quando as circunstâncias parecem demonstrar, a razão parece dizer que Deus não está ao nosso lado, e nós ouvimos vozes semelhantes à voz da esposa de Jó: por que manter a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Você não percebe pelas circunstâncias ao redor que Deus está contra você? Não foi o que disse a mulher de Jó? Embora o razoável seja isso, há uma presença do Espírito Santo de Deus em nós, que nos auxilia e nos ajuda em nossas fraquezas, irmãos. Que coisa linda é Deus que entende as nossas fraquezas. Deus entende as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas lutas, Ele mesmo as governa, segundo vimos semana passada, e Deus conhece as nossas reações de fraqueza. E Deus nos auxilia nas nossas reações de fraqueza, pelo seu Espírito Santo. Ele não nos critica, embora nos confronte. São coisas distintas. Deus não é um Deus que olha para nós nos nossos momentos de fraqueza e de perplexidade e de dúvida e nos critica, embora Ele nos confronte nessas situações. Não é que a nossa perplexidade, as nossas dúvidas passarão em vão, não passarão em vão. Mas Deus não nos criticará externamente, de cima, olhando do alto, como a contabilizar as nossas faltas. Não, Ele estará ao nosso lado nos confrontando pelo seu Espírito. E é o que Deus vai fazer a Jó. Jó perplexo, murmura em fraqueza, e Deus não o critica como fizeram seus amigos. Deus vai olhar para os amigos de Jó ao final e vai dizer: vocês precisam da intercessão de Jó. Vocês precisam da súplica de Jó. E Deus vai depois dirigir-se a Jó e dizer: você precisa de arrependimento e conversão nesse momento aqui, filho. Ele confronta a Jó. E nesses momentos de aflição e fraqueza, Ele nos ajuda, Ele não nos critica, embora nos confronte. Ele não nos abandona, embora possa silenciar-se momentaneamente. Sim, o Espírito de Deus
muitas vezes se silencia momentaneamente durante as nossas aflições. Porque nós estamos falando tanto, que às vezes você sabe o que a gente faz quando alguém está falando demais? O que a gente faz? A gente se cala, né? Vamos deixar que as próprias palavras de quem está falando possam lhe parecer audíveis, a fim de que ele entenda as besteiras que ele está falando. E a gente fala muita besteira nos momentos das nossas fraquezas. E Deus muitas vezes se silencia sim. É o que nós vemos na experiência de diversos santos, inclusive na própria experiência de Jó. Deus demorou a falar Jó. E Deus só vai dirigir-se a Jó a partir do momento que Jó está disposto a ouvi-lo. Nós vemos Deus se silenciando, embora Ele não nos abandone. E sabe de uma coisa interessante? Deus não se decepciona conosco. Deus não se decepciona. Sabe por quê? Porque Ele conhece todas as variâncias que há na nossa alma. Eu acho lindo o episódio do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando João Batista está duvidando. João Batista está no meio de uma provação horrível. Ele foi preso. Estava prestes a ser decapitado. Estava tudo acontecendo de forma muito oposta ao itinerário que ele havia trilhado. Ele acreditou que o Messias viria. Ele acreditou que o Messias estabeleceria o seu reino, que a sua palavra de profecia seria a última para preparar a vinda do Messias, e ele provavelmente reinaria junto com o Messias. Mas o que está acontecendo é completamente diferente daquilo que ele imaginava. E ele duvida. E ele manda perguntar a Jesus se de fato é Jesus mesmo o Messias, ou se deveriam esperar outro. E qual é a resposta de Jesus, queridos? A João Batista. Jesus, como eu disse, ele confronta João Batista, mostrando para ele que aqueles sinais provavam que de fato ele era o Messias. Contudo, ele não se decepciona com Batista. Ele não diz, caramba, o cara que eu tinha mandado para vir preparar o caminho, não é que o cara está descrendo? Não, irmãos. Muito pelo contrário, quando saem aqueles que o João Batista enviou, Jesus pergunta à multidão, vocês sabem quem é João, o Batista? Pois é, dos nascidos de mulher, não há nenhum semelhante a ele. Olha a confiança que o próprio Senhor Jesus tem em João Batista, embora o próprio João Batista desconfie. É interessante isso, né? Como o próprio Senhor Jesus confia em João Batista, embora João Batista esteja desconfiando. O Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele não se decepciona com os nossos momentos de fraqueza, porque Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Certo, irmãos? Estão entendendo isso? Ele não se decepciona com os nossos momentos de fraqueza. Pelo contrário, o que esse texto nos diz, querido? Ele nos ajuda. Quando nós estamos passando por tribulação tal que ficamos perplexos e não sabemos o que fazer. Quando nós estamos passando por tribulação tal que parece-nos que Deus não está conosco, o texto diz que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, queridos. E o verbo grego aqui traz a ideia de alguém que se junta a nós para nos esforçar na luta que nós estamos passando. É alguém que nos ajuda ao lado, que está perto de nós, que não está longe de nós. Já houve dias de perplexidade na minha jornada de vida cristã, em que eu pensei que... É engraçado, né? Já teve dias na minha jornada de fé que eu perdi a fé. E perdendo a fé eu lutava a Deus para eu morrer logo, porque eu queria não queria ficar nessa vida se eu não tivesse fé. Como é que alguém pode orar para ir direto a Deus se ele perdeu a fé? Quem é que faz isso, queridos? Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Só quem nos pode ajudar em momentos que a gente não faz nem ideia das coisas que a gente está passando é o Espírito Santo de Deus. Só quem entende a nossa fraqueza em dias que a gente nem sabe o que está acontecendo dentro da gente é o Espírito Santo de Deus. E Ele está conosco nos ajudando.
E Ele não apenas nos ajuda, mas diz o texto bíblico que Ele intercede por nós. Por quê, queridos? Que nós não estamos desamparados. Porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede por nós, diz o verso 23, ou melhor, se você observar os versos 26, 27 e 28, a palavra de Deus nos diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto, queridos, está nos dizendo, olha que coisa curiosa, que quando nós gememos no momento das nossas dores, o próprio Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, através desses gemidos, que nós mesmos nem conseguimos distinguir quando nós estamos diante de Deus. Você já passou por algum sofrimento, onde você só consegue chorar diante de Deus? Você já passou por isso? Eu espero que você passe por isso. Não que eu queira que você sofra, mas é uma experiência que faz você crescer na fé, que faz você experimentar essa atuação do Espírito Santo de Deus aqui, intercedendo por você. Há situações em que nós nem sabemos o que pedir a Deus, é perplexidade. Nós nem sabemos se Deus está conosco, nós temos dúvidas, mas ainda assim nós oramos. Isso é curioso, né? Como é que nós oramos se nós temos dúvidas de que Deus está conosco? Porque o Espírito, olha que coisa gloriosa, queridos. Nós estamos em dúvidas, nós estamos aflitos, o Espírito Santo de Deus nos toma pelas mãos e nos leva ao jardim da oração, a fim de que nós nos apresentemos ali diante de Deus, nem que seja em gemidos. E o nosso gemido, como nós vimos nos versos antecedentes, no verso 23, que nós mesmos gememos neste mundo, os nossos gemidos são pelo Espírito Santo de Deus, a intercessão que Ele dirige a Deus por meio da nossa súplica, pela qual Ele nos conduz a nós sermos dirigidos à vontade de Deus, queridos. Preste atenção. O Espírito Santo de Deus não quer outra coisa no meio deste sofrimento, senão que Deus cumpra o seu régio governo sobre você, seu propósito, seu plano, seu desígnio, sua vontade. E esse texto diz que Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ainda bem, queridos, ainda bem que Deus não nos ouve muitas vezes. Sabia disso? Ainda bem que Deus não nos ouve. Porque em momentos de perplexidade, nós oraremos muitas vezes aquilo que não é a vontade de Deus, ou nós nem saberemos o que pedir a Deus. Mas esse texto me diz, sabe o quê? Que o Espírito Santo de Deus, através dos nossos gemidos, intercede por nós, a fim de que se cumpra em nós a vontade de Deus e apenas ela. Certo, queridos? Às vezes a gente está pedindo que a gente não faz ideia de como será mal para a gente. A gente está insistindo em algo que, embora pareça razoável, não é a vontade de Deus para nós. Nós pedimos às vezes até a libertação da ação de Satanás. Senhor, me livra de sofrer aquilo que o diabo está infligindo contra mim. Era o que Paulo estava pedindo. E neste caso, no caso de Paulo, Deus disse: não é a minha vontade para você, Paulo. Nesse caso, Satanás é um mero instrumento para que no meio desse sofrimento você seja aperfeiçoado e a minha graça te baixe, a fim de que você experimente a minha graça de um modo que você não experimentaria se você estivesse numa praia, bebendo água de coco, deitada numa rede, sentindo a brisa fresca do mar. Entende? Tem coisas de Deus que a gente não vai aprender ali.
a gente só vai aprender no meio da dor. Mas o que importa, queridos, o que importa é que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, amados. E sim, eu e você, muitas vezes vamos pedir libertação, vamos pedir livramento, vamos pedir a ação imediata de Deus, extraordinária, miraculosa se possível. Será que não tem um anjo de plantão aí, não, Deus, para resolver isso agora? Não dá para encurtar a senha, não dá para me chamar à frente? Faz parte da nossa natureza. Pedimos isso. Ninguém quer sofrer, irmãos. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto neste corpo humano, indo ao Getsemane, orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nós oraremos assim também muitas vezes. Mas o Senhor Jesus encerra a oração dizendo: contudo, que seja feita a tua vontade. E olha o que o Espírito Santo vai fazer, queridos. Haverá dias em que nós não entenderemos os caminhos de Deus para nós, mas o Espírito Santo fará com que, na vida daqueles que estão em Deus, na vida daqueles que creram em Cristo, se realize a boa vontade de Deus para nós. Olha o que diz o verso de número 28, queridos. Preste atenção nesse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Nas boas coisas? Nas confortáveis coisas? Nas extraordinárias coisas? Também. Mas nas coisas ruins, nas coisas difíceis, nas enfermidades, nas separações, nas tribulações, nas doenças, nas perseguições, em todas as coisas, Deus age para quê, queridos? Para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo aqui está falando daqueles que Deus designou chamá-los, a quem Deus elegeu, a quem Deus trouxe a si, que creram em Cristo. Estes que estão em Cristo, queridos, não haverá uma circunstância sequer que não esteja acontecendo em sua vida, que não contribua para o seu bem. E o seu bem não é exatamente o seu conforto momentâneo, queridos. O bem de Deus está na perspectiva da eternidade. O bem de Deus, acima de tudo, é a sua própria glória, a glória de Deus, sendo revelada em nós, na nossa transformação, à imagem de Cristo. Entende isso? Esse é o nosso bem supremo, queridos. O nosso bem supremo é a glória de Deus na nossa vida e a nossa transformação à imagem de Cristo. Este é o nosso bem. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que o Espírito Santo de Deus intercede por nós para que isto se realize em nós. O Espírito Santo de Deus olha para nós e diz: Senhor, fortalece-o, ajuda ele. Ele quer se ver livre dessa circunstância, mas aqui o que ele precisa é de força para lutar no meio dessa circunstância. Então que o Senhor não o livre, que o Senhor lhe dê forças, a fim de que no meio dessa circunstância ele seja forjado à imagem de Cristo. Outras vezes o Espírito intercederá: Senhor, que aqui o Senhor realize um milagre, para que ele confie um pouco mais, para que ele saiba que o Senhor é um Deus extraordinário, que age além de todas as circunstâncias possíveis. E quer seja no milagre que nos faz vencer a tribulação por desfazê-la, quer seja no milagre que nos faz perseverar no meio da tribulação para vencê-la, em quaisquer uma dessas circunstâncias, Deus estará agindo para o nosso bem, ainda que contrário à nossa circunstancial vontade. Certo, queridos? Estão comigo? É disso que Paulo está falando aqui. É dessa presença do Espírito Santo que está atuando em nós e que não nos desampara no meio da tribulação. O Espírito Santo de Deus estará conosco, queridos, quer estejamos perplexos, quer não. Ele nos ajuda em nossas fraquezas e Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ainda bem, queridos, deixa eu te dizer uma coisa.
Se fosse depender de mim e de você, estarmos na vontade de Deus, já teríamos falhado há muito. Certo? Se fosse depender de mim e de você, nós já teríamos nos afastado de Deus há muito tempo. Graças a Deus pelo seu Espírito que intercede por nós e nos ajuda. Muitas vezes nos fazendo passarmos por circunstâncias as quais nós detestaríamos passar. Jó disse, o que eu imaginava de pior, os meus piores sonhos me sobrevieram. Mas no final, o que Jó diz? Eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Queridos, eu já passei por tribulações, como eu disse a você, algumas delas pedi a morte. Mas graças a Deus por ter passado por elas, irmãos. Eu não conheceria Deus como conheço hoje. Não estaria firmado como estou hoje. Não estaria confiado apenas nele como estou hoje. Entende? Olha que coisa, é interessante isso lá no final do verso 28, né? Porque ele nos diz os que amam a Deus porque eles são bons, não. Os que amam a Deus que foram chamados segundo os propósitos de Deus. Quanto mais nós discernimos essa dependência do Espírito, mais nós reconhecemos que nós não temos nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma grama de mérito, nenhum grama de mérito no peso de nós estarmos na presença de Deus. Só estamos até aqui hoje, queridos, porque o Espírito Santo de Deus tem estado conosco. Amém? À luz disso, eu quero dizer-te uma coisa. Primeiro, sim, haverá dias que nós não entenderemos os caminhos de Deus para nós, irmãos. Isso não é imaturidade na fé, não. Há dias em que Deus nos deixa mesmo em obscuridade, para nós não entendermos, para nós não discernirmos, a fim de que nós aprendamos a confiar, a fim de que nós supliquemos, glorifica o teu nome, quer seja na minha vida, quer seja na minha morte, quer seja na minha aprovação, quer seja na minha reprovação, quer seja na minha saúde, quer seja na minha doença, que o Senhor glorifique o teu nome. Faz algo que glorifique o teu nome, Senhor, é o que eu te peço. Entende isso? Essa é a questão fundamental nesses dias de sofrimento pelos quais estamos passando. E como você pode, querido, ter tal confiança de, quer seja numa situação ou em outra, você pedir que Deus glorifique o seu nome? Quando você reconhece que o Espírito Santo de Deus está em você. Você consegue reconhecer, meu irmão? Você consegue reconhecer, minha irmã? Uma situação na sua vida que você certamente teria deixado Cristo, não fosse o Espírito Santo? Consegue reconhecer? Consegue olhar para a sua vida e ver isso? Eu vejo dezenas, centenas de situações na minha vida que, se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu teria abandonado o meu Senhor. Certo? E é isso que nós precisamos entender, queridos, que nós temos esse auxílio, essa ajuda. O Senhor Jesus disse que iria para os discípulos, mas que Ele enviaria o outro Consolador, aquele que permaneceria conosco. Nós não estamos órfãos, queridos. Estamos sob esse cuidado, essa ajuda, essa tutela do Espírito Santo de Deus. Eu olho para a cena de Jesus Cristo sendo crucificado, e em um dado momento, quando ele já não mais conseguia carregar a cruz, é constrangido um tal de Simão Cireneu, de uma região da África, para ajudar Jesus a levar a cruz. Esse verbo aqui, essa ideia desse verbo da ajuda do Espírito Santo que Paulo está nos trazendo. É alguém que vem para perto de nós, quando nós estamos quase cambaleando, e põe as mãos sobre o nosso dorso, nos abraça e diz: firma os passos, vamos embora, ainda tem mais uma légua para você andar. Firma os passos, vamos à frente. Você quer terminar de morrer aqui, mas aqui não é o seu lugar. Entende isso? É o Espírito Santo de Deus, queridos, que habita em nós e nos tem animado em momentos tão difíceis, tão terríveis, que às vezes a gente só sabe gemer.
E desse gemido ele faz uma sinfonia e eleva uma súplica a Deus, que certamente é ouvida, porque ele intercede conforme a vontade do Pai. E isso faz que nós permaneçamos firmes. Amém, queridos? E o Espírito Santo de Deus, guarde isso no seu coração, ele nos ajudará de diversos modos. Certo? De diversos modos. Quer seja realizando o livramento, quer seja nos fortalecendo na luta. Por que você acha que cristãos ficaram firmes até a morte na frente de leões, queridos, sendo destroçados? Você acha que a gente tem força na gente mesmo para isso? Não temos. Não temos, irmãos. Você acha que nós temos força em nós mesmos para permanecer firme, confessando o Senhor diante de uma arma apontada para nós, de nós mesmos? Nós não temos. Mas o Espírito Santo de Deus nos auxilia em nossa fraqueza. Cada vez que eu olho um santo na história da igreja, permanecendo firme diante da morte, eu vejo a poderosa atuação do Espírito Santo de Deus. Há um texto de um dos pais da igreja que diz que, falando sobre o martírio, que o martírio é um dom que só é dado àqueles a quem Deus designa morrer por seu nome, e que junto com esse dom Deus lhes dá fortaleza, irmãos. Porque nós permanecemos como uma fortaleza em dias difíceis, porque o Senhor está atuando em nós pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Reconheça isso. Reconheça que você só tem permanecido firme por causa do Espírito Santo de Deus. A gente olha para trás e a gente fala, caramba, Senhor, não teria conseguido, não fosse o teu Espírito. Graças a Deus pelo auxílio do seu Santo Espírito sobre nós. E acima de tudo, graças a Deus que não é a nossa vontade que se cumpre, mas é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Graças a Deus. Se fosse pela nossa vontade, nós ainda estaríamos da estatura de um infante. Não teríamos sofrido lutas e tribulações que teriam nos provado. Lembra do capítulo 5 de Romanos? Que as tribulações nos provam e nos experimentam para que nós nos tornamos aptos e aprovados. Se fosse depender de nós, irmãos, nós teríamos ainda a força de uma criança. Não nos deixaríamos passar por tribulações que forçariam os nossos músculos, a nossa verve, que nos desenvolveriam. É no meio das tribulações que nós desenvolvemos o nosso caráter cristão. Se fosse depender de nós, ainda seríamos meninos na fé. Mas graças a Deus que Deus não ouve exatamente como nós oramos, quando nós oramos. O Senhor Deus ouve acima de tudo a súplica do Espírito, porque muitas vezes perplexos nós não temos ideia da vontade de Deus. Mas a súplica do Espírito é boa, porque ela nos dirige àquilo que Deus quer para nós, e isso certamente desenvolverá o nosso caráter ao caráter de Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé? E vamos fazer duas coisas. Orar em dois sentidos. O primeiro deles, agradecendo. Agradeça ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Lembre-se aí de quantas decisões erradas você ia tomar. Lembre-se aí de quantas vezes você quis voltar atrás e não voltou atrás. Lembre-se aí de quantas situações em que você imaginou que o Senhor não estava contigo e ainda assim você perseverou. Por que isso aconteceu? Porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Agradeça por isso. E eu quero que você ore por uma outra questão também. Se você está no meio de uma situação de perplexidade, no meio de uma situação de angústia, onde você não vê direção e resposta, ore ao Senhor pedindo que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te ajude, interceda por você, para que se realize a vontade de Deus na sua vida. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós somos humanos,
E nós muitas vezes ficamos perplexos, Senhor. Não sabemos para onde ir. As situações que nos abatem e nós não sabemos por quê. Nós não temos ideia da Tua vontade no meio dessas tribulações. Nós nos vimos em muitas situações assim na nossa vida, em que nós nos vimos em perigo de morte, em que nós nos vimos em meio a terríveis doenças, no meio de difíceis tribulações, acidentes, angústias. E eu te agradeço, porque aqueles que te amam, que foram chamados segundo o teu propósito, estes, por eles o teu Espírito Santo intercede. E nós só estamos em pé aqui até agora, porque o teu Santo Espírito nos abraçou, nos sustentou no meio das nossas fraquezas. Quando os nossos joelhos já vacilavam, Ele foi a nossa coluna. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua ajuda. Nós só estamos aqui por tua causa, Espírito Santo. O Senhor tem estado conosco, presente, vivo em nós, e nós te agradecemos pela tua ajuda, bendita ajuda no dia da nossa perplexidade. Nós te louvamos por isso, porque sabemos que se estamos na jornada até aqui, é porque muitas vezes, inúmeras vezes, a tua mão nos sustentou fortemente, Espírito Santo de Deus, e nós pudemos ir até o fim da nossa batalha. Obrigado por isso, Senhor. E eu quero pedir o teu auxílio, a tua ajuda para com os teus servos que hoje aqui estão em momentos de perplexidade, que não sabem qual é a tua vontade, que não entendem como orar, e mesmo nós que estamos orando de modo errado, eu te peço, Espírito Santo de Deus, intercede por nós, ajuda-nos na nossa fraqueza, sustenta-nos na nossa angústia, acima de tudo, para que nós possamos passar no meio deste furacão para a glória de Deus. Que o teu nome seja engrandecido, Senhor, no meio dessa tribulação, que Cristo seja exaltado e que o caráter de Cristo seja forjado na vida de cada um dos teus servos. A tua palavra nos dá promessas grandiosas da presença ininterrupta, constante, perene do teu Espírito sobre nós. E nós te agradecemos, porque mesmo quando ele se silencia, a sua presença é real em nós. Nós já teríamos desistido muitas vezes, Senhor. Nós já teríamos abandonado muitas vezes. Nós já teríamos ficado para trás, não fosse o teu Espírito em nós. Obrigado porque nascemos do teu Espírito. Obrigado pela presença do teu Santo Espírito nas nossas vidas. E permita que cada um dos teus servos glorifique o teu nome pelo teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. O Senhor te abençoe.